O laudo pericial sobre a tornozeleira eletrônica do Bolsonaro, elaborado pelo Instituto Nacional de Criminalística, afirma que a tentativa de violação foi grosseira e sem perícia técnica. Ora, a gente já meio que sabia disso, mas agora tem um relatório oficial falando disso. Vamos ver todos os detalhes com a Sofia Labanca no plantão do Meteoro. Estamos chegando. Ô, Sofia, deu uma travada no início ali, não? Não, pra mim Não? pareceu tudo bem. Ah, sensacional, então. Olha só, mas o que não travou também foi a tornozeleira do Bolsonaro, mesmo ele metendo a solda lá, né, Sofia? Exatamente, exatamente. Saiu ontem, dia 17 de dezembro, o laudo pericial feito pelo Instituto Nacional de Criminalística, que analisou aí de tudo quanto é forma a tornozeleira que o Bolsonaro estava usando e que houve aí uma tentativa de violação, né? O laudo, se fosse resumir tudo em uma frase, seria: confirmou o ferro de solda. Basicamente isso. Eles fizeram de tudo, pegaram, testaram eles próprios com ferro de solda, colocaram debaixo de microscópio, fizeram análise de particulados, etc, 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 tudo para confirmar. Realmente enfiaram um ferro de solda aqui. E também analisaram o dano causado por esse ferro de solda e chegaram à conclusão que foi dano suficiente para acionar o alarme de violação. Então, basicamente confirma tudo que a gente já sabia, mas agora a gente tem um laudo confirmando. Bolsonaro enfiou o ferro de solda, isso disparou o alarme, e daí ferrou tudo pro Bolsonaro. A gente, isso é ótimo. Vou colocar aqui na tela, tá aqui o laudo pericial, são 21 páginas de laudo. Vou mostrar aqui para vocês, Lúcio, a parte do laudo que vai falar justamente sobre o dano. Mais especificamente, vou mostrar a imagem do dano causado aqui, essa figura 7. Vou até dar uma aumentadinha aqui no zoom. Essa figura 7 aqui, estão vendo que tem. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse. Não conseguem, né? Mas Não. estão vendo que tem um negocinho azul ali aparecendo? É uma das Uhum. coisas que é citado no laudo, que houve alguns pontos onde o Jair enfiou o ferro de solda, o Jair ou quem quer que estivesse ajudando ele com isso, que conseguiram violar a ponto de expor os componentes eletrônicos. E é isso que a gente está vendo ali. Aquilo ali já são os componentes eletrônicos da tornozeleira expostos. E que, de acordo com o laudo, provavelmente foi nesse ponto que tocou o alarme, porque entre os vários alarmes que tem dentro da tornozeleira, um deles é o alarme de violação. No momento em que fura, qualquer coisa ali fura esse case, já dispara esse alarme de violação, então foi provavelmente a hora que eles viram esse azulzinho que foi disparado lá o alarme avisando que ele estava brincando com a tornozeleira. Que mais? Eles chegaram a fazer também, Lúcio, testes de pegar ferro de solda e colocar na própria tornozeleira, né? Em outros Uhum. pontos ali da tornozeleira, na própria tornozeleira, para ver, ok, será que. Para poder fazer comparação, então vamos comparar como é que fica os particulados aqui, como é que fica quando a gente coloca o ferro de solda, como é que está, onde chegou a violação, para ver se era ferro de solda mesmo, como é que fica a análise no microscópio e tudo mais. E a conclusão que eles chegaram foi hilária, Lúcio. Hilária. Vou colocar na tela de volta e vou descer para a parte na qual eles descrevem isso, que foi lá na. Vamos pular aqui direto. Foi lá na página 16. Talvez não devesse ter pulado, porque daí. Aí, carregou. As alterações na linha de junção da capa plástica da tornozeleira incluem deformação, fusão do material e rompimento em determinadas regiões. Essas características são compatíveis com o emprego de objeto de aquecimento pontual com uma fonte de calor concentrado, ou seja, confirmando que era um ferro de solda. Destaca-se os danos no material questionado apresentam características de execução grosseira, o que sugere que a ferramenta foi utilizada sem precisão técnica. Que beleza, hein? Os caras pegaram, testaram. Dá pra furar mesmo usando um ferro de solda. Mas PQP, que trabalho ruim que esse cara fez. Se a gente faz com precisão, consegue fazer muito melhor que ele.
É como o nosso amigo aqui ó, mandou, né? Relatório que prova, Bolsonaro não fez curso de soldador no Senac. Definitivamente. Mas no final das contas, Lúcio, tudo isso como eu disse, confirma o que já havia sido dito, que é importante a gente não ficar só com a palavra do Bolsonaro, que ele tentou enfiar um ferro de solda. Eu acho que ninguém duvidou, porque assim, era uma história que não ajudava ele, né? Se ele tivesse dito não, não fiz nada, isso aí caiu, bateu, etc, todo mundo iria duvidar. Como ele já foi direto numa história que ferra ele, ninguém duvidou. Mas mesmo assim era importante confirmar. E agora que está confirmado, isso pode piorar a situação do Bolsonaro, porque mal saiu o laudo, Xandão já pediu para que a PGR se manifeste sobre o laudo Aí, Moraes pede que a PGR se manifeste sobre o laudo de tornozeleira de Bolsonaro. Então, talvez agora que está confirmada a versão de tentar enfiar um ferro de solda nessa tornozeleira, o Bolsonaro se complique um pouquinho mais com a justiça. É como se já não fosse pouco, né? O que ele tem para responder à justiça. Mais uma, né? Acho que está muito claro, né, minha gente, qual era o objetivo do Bolsonaro. É, era se safar da tornozeleira eletrônica e fugir. Tanto é que não é a primeira tentativa de fuga, não é a primeira tentativa de se livrar aí da justiça, né? Então ele tentou, ele tinha um arquivo com uma possibilidade de fuga para a Argentina, ele tinha um texto escrito sobre isso, ele já dormiu no consulado da Hungria, porque é assim, né? Você não tem para onde ir, vou dar uma dormida lá no consulado da Hungria. Claro que não, né? É claro que não. Tinha com certeza um objetivo por trás disso. Então, a gente sabe também que o próprio ministro Alexandre de Moraes, durante a prisão domiciliar, solicitou para que todo carro que entrasse e saísse do condomínio fosse vistoriado pela polícia, que policiais não saíssem do seu posto, que tivesse, né, então troca de turno, mas que sempre tivesse monitoramento na casa do Bolsonaro para que não houvesse nenhuma possibilidade de fuga, porque sim, existia esse intento por parte do Bolsonaro da fuga. E até trouxemos aqui, né? O próprio Pedro Zambada trouxe aqui. O consulado dos Estados Unidos fica muito perto de onde era, né, a prisão domiciliar do Bolsonaro. Então existia também esse risco. Vários riscos envolvendo o Bolsonaro. Né? A gente viu o que aconteceu com o Ramagem. O Ramagem saiu de forma totalmente irregular e conseguiu, com passaporte, depois que já estava fora do Brasil, ingressar nos Estados Unidos. Então, não é por acaso. Né? E o Bolsonaro, nessa tentativa de soldador que não deu certo, ele só comprovou todas as outras teses de possibilidade de fuga, comprovou o uso da tornozeleira eletrônica, comprovou a necessidade da prisão domiciliar de forma preventiva, comprovou tudo isso. Tudo isso. Então, Sofia, é óbvio que, e esse relatório deixa muito claro, que existia o objetivo, que existia a intenção, e o Bolsonaro tem que também pagar por isso. Com certeza, Lúcio, com certeza, tem que pagar por isso. Mais algum ponto, Sofia? Ou ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Agradecendo a Sofia, mas olha, não vai embora ainda, porque eu quero mostrar para vocês algo que muita gente tem dúvida, tá? Que é como armazenar o café. É isso mesmo, como armazenar o café. Olha só, uma publicação especial aí da Vero, lá no site da Vero mesmo, que é a nossa parceira aqui do canal, explica como armazenar o seu café. Eu vou descer aqui até nessa parte de baixo aqui, ó, que, bom, primeiro, comprar café em grãos tem uma melhor experiência, né? E aqui a explicação vem aqui, ó. Com a explicação isso fica bem mais claro. Pense que, como falamos antes, o grão, quando oxida, muda e perde parte de suas propriedades. Vou até dar um zoom aqui, ó. Quando ele está na sua versão em grãos, ele possui mais superfície de contato, ou seja, ele como um todo tem menos contato com oxigênio e assim demora mais para oxidar. Quando você compra ele já moído,
há maior contato com oxigênio e assim ele perde as suas propriedades mais rapidamente. Então, se você pode, né, fazer a moagem dentro de casa, você tem isso, você pode comprar, inclusive, ó, um pacotinho da Vero de grão, tá? Eu tenho de grão aqui porque eu gosto dessa experiência. Mas tem mais dicas aqui, ó. Não guarde o café na geladeira. Você sabia disso? Não guarde o café na geladeira. Muitas pessoas no senso comum acreditam que guardar café na geladeira auxilia a proteger as propriedades do café e seria a melhor opção para evitar a oxidação. Contudo, para o café isso não funciona. Isso porque são ambientes extremamente úmidos e isso compromete também a qualidade do café. Além disso, o grão é muito sensível a outros cheiros. Então, se, por exemplo, você tiver algum item no local que tem um cheiro mais forte, ele poderá absorver esse odor e ainda alterar o sabor. Tá certo? Então não guarda o café na geladeira, seja em grão ou em pó. E ainda, evite exposição do café ao sol e umidade. É muito comum que as pessoas guardem o café na bancada para facilitar ali de pegar o item rapidamente no dia a dia. Contudo, apesar de ser prático, isso pode prejudicar a qualidade do seu café. Por isso, guarde-o em um ambiente que seja mais seco e que não apareça a luz solar. E aí você pode manter, né, outras dicas aqui, você pode colocar em potes de vidro ou cerâmica ou mesmo manter em pacotes com fechamento, né, fechamento hermético, como por exemplo o pacote da Vero, que vem aqui ó, com esse fechamentinho. Então você abre ele aqui e ele tem um fechamento aqui ó, que sela o pacote. Tá? Então essa é mais uma vantagem da Vero. Mas Lúcio, o que é a Vero? A Vero é um plano especial que você pode ter café todo mês na sua casa, um café diferente na sua casa todo mês. Você assina esse plano, pode ser um plano mensal, plano anual, e você recebe na sua casa. O mais legal é que no plano anual, você paga o valor do plano anual e tanto faz se o valor do café sobe ou desce no mercado. Você vai receber o seu café que já está pago no plano anual, tá certo? Então essa é mais uma vantagem entre tantas outras, porque o Café da Vero tem uma curadoria inédita, inclusive com pequenos produtores do Brasil inteiro, oferecendo esse produto para a Vero. Então vale muito a pena você conhecer, eu vou deixar aqui embaixo desse corte um link com o cupom do Meteoro para você entrar e testar. Dá uma olhada, lê o que a Vero tem para te propor, vê certinho os planos, a quantidade de café que você gostaria por mês e faz um teste. Faz por um mês um teste, não tem problema. Ou, se você preferir, pega o plano anual com o cupom da Vero. Você tem 4 brindes no plano anual com o cupom do Meteoro. Tá? Então aproveita, tem prensa francesa, tem caneca, tem garrafinha de café, muito legal mesmo. Eu aproveitei e já no plano anual, então se eu fosse você eu já aproveitava, tá certo? Muito bom mesmo os cafés da Vero, eu aproveito e tomo, eu falo porque eu gosto, tá? Inclusive ele já vem aqui ó, com essa aberturinha, que vem um cheirinho agora, nesse horário, estou morrendo de fome, morrendo de vontade de tomar um café, mas não posso, estou trabalhando. Mas você pode. Entra aí no link que está aqui na descrição, tá certo? Grande abraço, até a próxima.